E eu estou. Olha, esses tempos de pandemia e vida online. Então, boa noite, bem-vindas. Depois desse intervalo, deu tempo de todo mundo ir ali dar uma alongada nas pernas para continuar aqui na trilha, nessa maratona do evento que vai até domingo. Então, estamos só começando hoje. Pois eu sou Ana Cecília, eu sou uma mulher negra, de cabelos cacheados, e aqui no fundo eu estou com uma parede branca. Uso uma blusa verde e óculos. Né? E aí eu acho que vocês têm percebido que todo mundo anfitriã e palestrantes estamos convidando a se autodescrever para que esse seja um evento mais acessível possível para todas as pessoas. Esse ano a gente está com uma campanha de financiamento, né? Uma campanha de doação, de arrecadação financeira para a ONG Mães da Favela, que é uma ONG que trabalha com mães da periferia, e o nosso intuito é o combate à fome. Então, você pode fazer a sua doação no ato de inscrição daqui do evento ou clicando aqui nesse QR Code, quer dizer, apontando a câmera aqui para esse QR Code. Vou chamar na tela as palestrantes Israel Teixeira e Tiago Garcia. Bem-vindos, boa noite. Boa noite, Olá. pessoal. Boa noite. Bem, essa é a primeira Python Brasil de vocês? Não. Então tá bom. Então já sabe como funciona. As perguntas, por favor, coloquem lá no Discord, na trilha Timothy Gerbro, que aí a gente vai estar de olho e no final da palestra traremos algumas perguntas para que eles respondam. Israel é sócio da NAN System e pythonista de longa data. Leva a tecnologia para o universo do direito desde 2013, ensinando advogados a programar e criando soluções com minutários online. E Tiago é Tech Lead na Metro System, onde trabalha com IoT e Python. Tá bom? Boa palestra. Muito obrigado. Obrigado. Olá, pessoal. Boa noite. Eu espero que vocês estejam curtindo o evento aí. Eu me chamo Israel. Como a Ana falou, eu trabalho numa empresa de desenvolvimento de produtos e de consultoria chamada NAN Systems. E trabalho com o Thiago também, numa empresa em Berlim chamada Meter. O que a gente vai compartilhar nessa palestra é mais no contexto da Meter, não é no contexto da NAN Systems. E, como ela falou também, o Thiago é nosso líder técnico. Dá um oi aí, Thiago. Fala, galera. Pode seguir. Bem, bem-vindo, pessoal, novamente. Bem, eu e o Harry vai falar hoje sobre Full Stack com Django REST Framework. E antes de começar, eu queria fazer um pequeno disclaimer avisando que, apesar de a gente falar sobre Django REST Framework, não tem problema se por algum motivo vocês ficarem um pouco perdidos na parte de código. Porque o objetivo da palestra não é exatamente mostrar só código ou mostrar como faz Full Stack com Django REST Framework. A gente vai mostrar código e tudo mais, mas se você por algum motivo se perdeu e não entendeu o contexto de onde aquilo ali está, não se preocupa, isso tudo está na documentação, a gente vai mostrar links da documentação também. Eu acho que o mais importante que a gente queria passar para vocês é mais como falar sobre o processo e como ele está ajudando o nosso time a andar para frente melhor. E bem, esse é o primeiro slide.
e dizer por que funciona para a gente. E funciona para a gente especialmente por causa do time que a gente tem. Na Meter, a gente tem um time pequeno, somos só 10 pessoas no time de engenharia, e a gente tem um modelo bem específico de como a gente trabalha. A gente trabalha sempre com pair programming e com TDD, e a gente sempre trabalha resolvendo um problema do início ao fim. O que isso quer dizer? Quer dizer que normalmente a nossa PO não chega para a gente com um problema e uma solução. Ela chega só com um problema e um monte de informação sobre aquele problema, que depois o par que vai trabalhar naquele problema vai poder desenvolver da forma que achar mais interessante. Isso significa, especialmente na Meter, que é uma empresa de IoT, que aquele par vai precisar trabalhar em várias partes diferentes da stack para resolver aquele problema. Às vezes, a gente tem que mudar desde o código Python que roda lá no gateway, que está instalado no porão de um prédio, para mandar um dado para um back-end que vai receber numa API, e depois isso vai ser mostrado no front-end. Às vezes, isso tudo está dentro do mesmo problema que a gente precisa resolver. Então, a gente precisava de uma solução, de um processo que contemplasse isso. A gente gosta de falar que a gente gosta de dar acessibilidade na stack. Então, apesar de todo mundo ser full stack, não significa que todo mundo é especialista na stack inteira. Não significa, inclusive, que todo mundo tem que saber tudo de tudo da toda a stack. A gente tenta deixar a stack o mais acessível possível. E foi daí que nasceu essa ideia de fazer full stack com REST Framework, porque no time a maioria das pessoas já trabalhavam com back-end. A gente tem muita coisa de API, obviamente, porque a gente recebe muito dado de todos os dispositivos que conectam na nossa rede. E a gente já conhecia muito o REST Framework. Então, manter esse mesmo contexto para todo mundo era muito importante. Assim, você não precisa se preocupar. Você consegue trabalhar numa API, você consegue trabalhar fazendo um front-end, você não precisa ficar fazendo essa troca. Mesmo que dentro do Python, dentro do Django, você não precisa ficar pensando, estou fazendo uma API, estou fazendo agora uma tela. Então, isso é muito importante e é por isso que funciona para a gente, está funcionando para a gente. Bom, como o Thiago bem falou, a estrela da nossa apresentação aí não é necessariamente o Django REST Framework. É mais sobre... Nosso objetivo principal é compartilhar talvez o nosso framework decisório, o que funcionou para a gente nesse sentido, de como a gente decide, como a gente usa o REST Framework. E a gente costuma nomear esse estilo de uso, não só do REST Framework, mas enfim, de toda a nossa stack de tecnologia como Progressive Enhancement. E acho que se eu puder resumir em uma frase, Progressive Enhancement é pensar que a ordem importa. A ordem com que a gente vai executar as tarefas importa. E eu gosto muito de usar como metáfora, para começar a entender Progressive Enhancement, as minhas estratégias de lavagem de louça. Então, eu tenho 3 estratégias para lavar a louça. A primeira e mais eficiente é a estratégia de eu ensaboar tudo, eu ensabuo a louça inteira, depois eu enxago a louça inteira. Bem simples, é a estratégia mais rápida, assim, se eu quiser otimizar tempo, essa é a estratégia, mas em compensação, ela é uma estratégia muito pouco robusta. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eu não posso ser interrompido no meio do caminho sem deixar uma bagunça maior do que a bagunça que estava antes de eu começar a lavar a louça. Se a campainha tocar, o telefone atender, eu tiver que parar por algum motivo, ou, enfim, quiser preparar o meu almoço, eu não posso, porque se eu fizer isso, eu vou deixar uma bagunça maior do que a do início. Então, é uma estratégia que é mais eficiente do ponto de vista de tempo, mas ela é mais arriscada e menos robusta. A segunda estratégia é uma estratégia que eu ensaboo um grupo de louça e enxago aquele grupo. Ensaboo um novo grupo e enxago aquele novo grupo. Então, é uma estratégia, do ponto de vista de tempo, menos eficiente, porque eu preciso ficar trocando de contexto o tempo inteiro, e eu não consigo micro-otimizar ali uma tarefa só, porque eu estou trocando o tempo inteiro. Então, eu gasto mais tempo lá para lavar a louça quando eu estou usando essa estratégia, mas, em contrapartida, eu estou num processo mais robusto. Por quê? Toda vez que eu troco que eu acabo um grupo, eu posso parar, posso ser interrompido, e as coisas vão entrando em ordem ao longo do tempo e não só no final. Então, é uma estratégia mais robusta do que se eu ensaboar tudo e depois enxaguar. E a terceira estratégia, que é mais lenta, mas também é mais robusta, é uma estratégia que também, como a segunda, existe essa separação em grupos, eu separo a louça em grupo para lavar, mas a escolha de cada grupo é mais intencional.
não é um grupo aleatório. Por exemplo, se eu vou precisar, se o meu plano é fazer um omelete para eu almoçar, eu não vou começar lavando, não sei, o escorredor de macarrão. Não faz sentido. Se eu vou precisar primeiro do material para omelete, eu vou escolher ele como primeiro grupo para ser lavado. E qual que é o resultado disso? Do ponto de vista de tempo, é mais demorado, porque eu preciso, a cada iteração dessa, pensar um pouco mais e decidir com mais intenção. Mas eu não só tenho um processo mais robusto, eu posso parar a qualquer momento, como desde o início eu já tenho entregas que fazem sentido, por assim dizer. Eu já tenho alguma coisa que eu, de fato, posso usar na realidade da minha casa, da minha cozinha. Então, como isso se conecta com tudo que a gente pretende falar até o final dessa palestra? A ordem com que a gente escolhe as tarefas e como as tarefas vão ser executadas importam bastante, na verdade. O que a gente traz para agora de dificuldade ou de abstração importa muito. Então, para tentar diminuir um pouco esse nosso custo de planejamento para ter a última estratégia que é mais robusta, a gente meio que fez alguns pré-combinados de algumas ordens que a gente alguma ordem que a gente está na mente quando a gente vai tomar essa decisão do que a gente vai desenvolver. Então, essa ordem com que a gente vai apresentar é a ordem que a gente costuma, é a nossa ordem padrão, por assim dizer, a nossa ordem default, que a gente costuma adotar para desenvolver cada funcionalidade. A gente começa pela API, depois disso a gente renderiza um template Django que usa aquele dado que a gente começou usando na API. Depois a gente adiciona novos formatos de dados conforme forem necessários, tipo, começando por um template Django com HTML, depois a gente adiciona eventualmente um formato tipo um Excel e assim vai, ou um XML. E no final a gente termina com a cereja do bolo e aprimorando a experiência do nosso usuário, adicionando algo a mais ali com o JavaScript. Então, por que começar pela API? Por dois motivos principais. O primeiro é que a gente se propõe a ser uma equipe que considera o dado primeiro. O dado é muito importante para a gente. O dado é o que descreve o que existe de fato. Então, a gente não quer, por exemplo, começar a pensar numa funcionalidade a partir do dado que a gente queria ter. A gente começa do que existe. É progressivo, é progressive enhancement. Então, a gente parte do que existe, do que está na nossa realidade. Então, se a gente está com a intenção de entregar alguma coisa útil o mais breve possível para o nosso usuário, a gente parte, bom, o que a gente tem na mão? O que a gente consegue oferecer para ele? Então, eu encaro esse problema logo de cara. A gente, bom, qual é o entregável que está mais conectado ao dado? Bom, uma API, que é um formato JSON é basicamente o dado em formato cru, né? Quase cru, por assim dizer. Então, ele traz essa questão para a nossa frente, para a nossa mesa, e deixa de lado coisas que seriam pesadas demais carregar nesse momento, que é como a gente vai apresentar esse dado, ou quais os fluxos complexos de navegação, enfim, a gente pode focar só no problema do dado, e como efeito colateral, a gente acaba tendo um entregável que a gente pode vir a usar para, por exemplo, integrar com outros sistemas, ou como um fallback aí, para olhar para o dado enquanto a gente está desenvolvendo as próximas etapas. Então, bem, vou falar um pouquinho sobre como que no final das contas a gente renderiza template Django no REST Framework. O REST Framework ele tem essa ideia de um renderizador. Não sei se quem já trabalhou com REST Framework já teve que usar renderizador, ou se já viu renderizadores. Por default, ele vem com um renderizador JSON e aquele Browsable API, que é aquele que aparece quando você quando você abre ele no browser. E tem vários outros, você pode criar. A gente vai falar bastante sobre renderizador mais para frente. E para fazer funcionar HTML, ele já vem com um renderizador chamado HTML Template, que basta você definir a sua classe, que você está usando aquele renderizador também, então o JSON e também o HTML Template, e ele vai renderizar HTML se o browser fizer a requisição, porque o browser vai falar que o accept dele no header é um text HTML. E o que acontece? Se você está renderizando template, você quer fazer coisas como, por exemplo, isso aqui. Você tem o seu contexto, que tem uma data, created at, e você quer formatar essa data. No Django, né,
normal. Você tem get context, você vai passar a sua data e ele vai funcionar e você vai conseguir fazer isso aqui bonitinho, toda a sua lógica de visualização está no seu template, pô, perfeito. No Hash Framework, já não é bem assim. Tem uma pegadinha aí. Quando você faz um request no Hash Framework, ele sempre vai, por default, se você está usando uma generic view, que é o que a gente está usando, a gente quer usar, ele vai jogar isso passando por um serializer. Então, a sua data vai virar uma string, que é um tipo primitivo. Então, não é para todos os formatos. E aí você se ferrou, porque você não tem mais ali o created at como você imaginava e você não vai conseguir mais formatar ele. O que a gente, né, o que o Hash Framework recomenda? O Hash Framework vai recomendar você mudar a sua função get. A gente não quis mudar a nossa função get, a gente não quis seguir a documentação. Vocês vão ver que a gente não seguiu a documentação em vários momentos, a gente foi criando as nossas coisas, a gente vai falar um pouco sobre isso. O que a gente decidiu fazer foi criar um dummy serializer, que nem é um serializer de verdade, é só uma classe normal, que tem uma assinatura de init igual a do serializer, e ele simplesmente pega o dado e retorna o dado. Assim, a gente já pode brincar com o nosso dado no contexto, e a gente não tem que olhar para isso, não tem que mexer no get, e vocês vão entender lá na frente por que foi importante para a gente mexer no serializer e não mexer só no get. Uma outra coisa muito importante, bem legal de olhar na renderização do Hash Framework é como você pode renderizar formulário, porque você também pode renderizar formulário com a ajuda do Hash Framework, porque o Hash Framework ele vem com uma template tag chamada renderForm, que recebe um serializer, ele vai introspectar aquele seu serializer, ele vai pegar cada field do serializer, ver qual o tipo daquele field, e ele vai achar um snippet HTML para cada um. Por exemplo, esse aqui é o input HTML. E você pode customizar isso como você quiser. No nosso caso, isso foi muito útil, porque, primeiro, fez com que pessoas que sabem mais HTML, mais CSS, mais JavaScript pudessem mexer nessa parte, e a pessoa que sabe mais Python pudesse ficar só com a parte de Python. Por ser um HTML, que é HTML de verdade, não é HTML dentro de Python, não é HTML dentro de JavaScript, nada disso. É HTML só, que vai ser renderizado, vai ser normal pelo Django Template depois, ele vai dar um include ali dentro. É tudo muito mais simples. Então fica bem fácil de estender tudo isso. E você pode mudar se você quiser. E uma outra vantagem muito grande é que como você tem todos os seus inputs padronizados, pelo menos isso é uma coisa muito boa para a gente, você consegue sempre ter os mesmos formulários com a mesma cara. Se você muda o input de uma coisa só, ele vai mudar para todos os seus formulários. Que é uma coisa muito importante para a gente, porque na Meteor, como a gente está mais interessado na captura do dado e no manejamento do dado e menos no como isso vai para o front-end, o nosso front-end é sempre bem simples, o menor que a gente puder fazer para manter a consistência por toda a aplicação é melhor. Então, foi super legal e foi uma surpresa muito boa saber que o Hash Framework já vinha com esse renderForm aqui. E, em seguida, como nem tudo são flores, pegadinhas. Fala aí, Jael. Pois já vindo desse contexto da Dummy Serializer, a gente começou a sentir ali um cheiro, a gente começou a ter essa impressão de que, bom, a gente quer ter as coisas o mais consistente possível, mas de vez em quando o contexto é mais importante do que a consistência. A gente precisa alterar algum comportamento do Hash Framework para determinado uso. Por exemplo, paginação. Então, começando pela paginação normal, a gente queria alterar, a gente queria um comportamento de paginação diferente das que o Django Hash Framework dava para a gente. E nesse sentido, não tem nenhuma pegadinha. O Django Hash Framework é muito bem documentado sobre isso, e a gente meio que seguiu a documentação nesse ponto. A gente sobrescreveu lá, dentro do cardápio de paginações existente, a gente escolheu partir dessa Limit Offset Pagination e alterar só os pontos que a gente queria, adicionar os campos ali relacionados à paginação que a gente queria. Mas, enfim, a estratégia de paginação da API e do uso em HTML, no nosso caso, não eram iguais. A gente queria ter uma estratégia mais simples na API e uma estratégia um pouco mais robusta, com mais dado, trazendo mais dado no contexto HTML. E a gente
deu mais um passo aí nessa, a gente aprofundou aí essa sensação, bom, a gente precisa resolver isso de alguma forma, como é que a gente usa funcionalidades específicas para contextos específicos, sem trazer uma complexidade muito grande. Enfim, a gente poderia pensar num diagrama de classe, ou uma hierarquia de tipos, enfim, que desse conta disso, mas como é que a gente progressivamente, a gente inclui complexidade conforme o problema vai pedindo. E o jeito como a gente achou foi só fazer essa checagem lá. Se o contexto é um contexto HTML, então usa essa paginação que a gente acabou de criar, baseado no Limit of Pagination. Se não, vida que segue, toca o barco e usa a paginação que está definida lá na classe mesmo. Uma outra coisa que a gente devia ter esperado, mas acabou pegando a gente de surpresa, foi que quando você tem o login required no Django, já é esperado, todo mundo que trabalha com Django sabe, colocou um login required, o usuário tentou acessar, não está autorizado, vai para a tela de login. Bem, isso é óbvio que isso é para todo mundo que usa Django, mas no REST Framework não é isso que acontece, e claro que isso não acontece, isso não é um comportamento REST, isso não é um comportamento HTTP, isso é um comportamento do Django, porque a maior parte das pessoas, a maior parte das aplicações, pessoas não autorizadas vão para a página de login. A nossa sorte foi que o REST Framework ele é bem legal, ele é bem fácil de estender, então você consegue dizer qual é o seu exception handler. Então você consegue definir como você quer lidar com cada tipo de exceção. E, de novo, a gente tentou pegar e mexer cirurgicamente aonde precisa. A gente simplesmente checa se o media type é um HTML, a gente checa se a exceção é uma exceção de não estar autenticado, e retorna o redirect login, que é uma função do Django, é exatamente como o Django já faz. Então a gente nem toca em como as coisas funcionam. Então a gente quis manter as mesmas coisas que o Django já tem. Então você não vai perder, por exemplo, toda a parte de settings que você já setou e que você já conhece. Se não for esse o caso, segue no exception handler do REST Framework mesmo assim, porque a gente só quis mexer onde a gente precisa. A gente não quis mexer onde não precisa. Bem, essas foram as pegadinhas, e agora a gente vai para o próximo tópico, que são novos formatos, e a gente vai começar a falar um pouco sobre renderizadores, e renderizadores customizáveis ou customizados. Um renderizador que a gente usa, que foi o exemplo que o Jael comentou no início, é o Excel. Exportar dados em Excel. O que aconteceu foi o seguinte, a gente tinha uma feature muito grande que um cliente queria, ele queria explorar um set de dados, e aí a gente começou a pensar e começou a ter várias ideias. Como é que a gente faz isso numa tela nossa? Como é que a gente resolve esse problema? Então vamos colocar ordenação, vamos colocar filtro, vamos fazer não sei o que, vamos fazer não sei o que lá, blá, blá. E aí Israel chegou e falou, gente, Progressive Enhancement, como é que a gente resolve o problema agora? Tem uma ferramenta que faz tudo o que vocês querem fazer muito bem há muitos anos, chama Microsoft Excel. O cliente já conhece, adora, pode exportar Excel? Pode exportar Excel. E foi super maneiro, porque eu vou mostrar para vocês todo o processo que a gente seguiu para colocar um renderizador Excel para funcionar, todos os detalhes que precisou, mas funciona super bem. E antes de começar, eu só queria dar um exemplo rápido de como você pode criar o seu próprio renderizador e o link para se você quiser ver renderizadores de terceiros que já são recomendados no próprio REST Framework. Então você tem algumas coisas tipo HTML, CSV, o próprio Excel, que a gente pegou de lá, Sim. E você pode criar o seu próprio. Não é difícil, só precisa setar qual o seu media type, que é como vai ser o que vai estar no content type, na resposta, qual o formato, você poder colocar o seu exception no header, você poder colocar um parâmetro de get em formato, e basicamente você define toda a sua função dentro desse def render, que você tem acesso ao data, que vem lá da sua view, você pode adicionar mais contexto e mais outro media type, você está setado ali também. Tem documentação, não vou entrar muito a fundo aqui, mas dizer que a gente já teve que mexer no renderizador, a gente teve que renderizar um formato específico da área que a gente trabalha, e, foi super tranquilo, é fácil, é legal de testar, não é tão difícil assim, tem que ver como é que você vai trabalhar, como é que você chama isso, mas assim, é bem tranquilo também. E como é que você usa renderizadores, como é que a gente está usando renderizadores nas nossas views? A primeira coisa que a gente teve que fazer, e aí que entra de volta o lance do Dummy Serializer, é que as colunas e as coisas que vão entrar para o Excel não necessariamente são as mesmas coisas que a gente tinha no nosso HTML ou no nosso JSON. Então,
como a gente fez essa decisão lá atrás de usar o Dummy Serializer, ficou bem óbvio na hora de fazer o XLSX, é assim que eu vou continuar fazendo, você tem que mudar como é que está esse formato do dado, se eu não vou querer fazer nada com ele, eu vou fazer alguma coisa com ele num serializer de verdade, eu vou só mudar o meu getSerializerClass, e é isso aí. Show de bola, tá resolvido. Uma coisa que já vem aparecendo aí há algum tempo, que é esse is, alguma coisa format, não é uma coisa que existe, é uma coisa que a gente criou, que é esse snippetzinho aqui, que é basicamente a gente checa se o header que foi aceito no request é o mesmo de uma classe que a gente espera e retorna a true ou false, e é isso aí. Isso é muito útil, vocês viram que a gente usou isso em vários lugares, a gente vai continuar mostrando exemplos usando esse is, alguma coisa format. E por último, voltando ao que eu já estava falando sobre a paginação, depois que a gente já tinha a paginação toda resolvida, a gente já ficou ligado, então, por exemplo, aqui, se for um XLSX, não tem paginação, porque como é que eu vou paginar um Excel? Não faz muito sentido. Então, foi muito tranquilo adicionar um renderizador novo, já sabendo todos os pontos que a gente já tinha que tocar. Então, a paginação já sabe o que tem que mudar, o serializar já sabe o que tem que mudar, qualquer novo renderizador, a gente já sabe que as coisas estão ali. Um outro ponto muito interessante, mudando só essas coisas pequenininhas, é fácil de testar. Bem, na Mitra a gente usa TDD, então é muito importante para a gente conseguir testar coisas facilmente e, de preferência, unitariamente. Então, tudo isso faz com que ajudou a gente também. Então, a gente não ficou mais tão refém daqueles testes de view gigantescos que você precisa de um super setup para poder ver aquele troço funcionando. Dá para ser mais cirúrgico na parte onde você quer realmente, onde você se importa, e deixa os testes de integração para depois. Bem, agora o Israel vai falar um pouco mais sobre a parte do JavaScript. Sim. Então, dos questionamentos frequentes enquanto a gente estava conversando com amigos, enfim, pedindo opinião sobre esse fluxo que a gente tem adotado, e essa escolha de começar numa premissa full stack, bom, como é que fica a crocância ali da experiência com o usuário? Como é que fica aquele fator que tira o suspiro dele, né? Quer seja uma animação ou alguma interação específica de evitar um request da página inteira, uma atualização da página inteira para poder pegar algum dado em particular. Como fica isso? E a primeira vez que a gente apresentou essa palestra foi na DjangoCon Europa, e a gente levou essa palestra e quando a gente chegou lá tinham várias soluções para esse tipo de problema, soluções mais robustas, por assim dizer, mais focadas nesse problema. Eu consigo citar um que eu acho que é o XHTML, alguma coisa do tipo, ou HTMLX, agora eu não lembro. E o que a gente está mostrando aqui, a gente vai mostrar só uma solução com JavaScript puro, porque a gente está começando a partir do nada e não a partir de alguma coisa, é progressivo, né? Mas nada nos impede de evoluir para essa direção, de substituir o nosso código JavaScript puro por um framework que resolve esse problema. E como a nossa premissa é manter tudo funcionando sem JavaScript, então a gente tem uma primeira interação que funciona redondo, do modo mais tradicional possível na web, que é com requisição, vai lá no servidor, volta, recarrega a página inteira e apresenta o dado de novo. Então a gente tem como premissa que isso continue funcionando depois que a gente adicione a nossa crocância aí. Pode passar, Thiago. A gente tem um videozinho para mostrar isso funcionando. Como eu falei, a nossa intenção é que funcione sem JavaScript. Então, vamos desabilitar o JavaScript para ter certeza que está tudo funcionando sem o JavaScript. E essa bolinha verde aí é um checkbox. A ideia é que a interação com ela mude o estado desse dispositivo no servidor. Então, a gente clica aí e você vê, faz uma requisição inteira, e até bem rápido, na verdade. A gente achou que ia precisar do JavaScript para ficar rápido, mas não precisou. A velocidade é quase a mesma. Vamos ver agora a interação com o JavaScript, que diferente da primeira, ao invés de a gente carregar a página inteira, a ideia é mudar o estado, voltar com o estado novo e atualizar o estado desse objeto na página. Então, quando a gente clica, aparece aí a requisição Ajax, na terceira aí. Repara que não teve a requisição inteira, a atualização inteira da página. A gente pode ver aí também
na resposta que vem o objeto com o estado alterado, a gente usa esse estado para poder atualizar o checkbox. E o valor que a gente está enviando, o formato que a gente está enviando é formulário normal. A requisição não é nem JSON, a requisição também é formulário normal. O retorno que volta, isso é JSON, e a gente usa esse retorno para poder mudar o estado. É esse campinho aí, acknowledge. E como esse código aí se parece? Como eu falei, a gente começou do mais básico possível, um formulário JavaScript simples, com action, com método, enfim, bem old school mesmo, tecnologia antiga aí do século passado, nada muito novo, mas que funciona muito bem. E o que a gente quer adicionar aí de comportamento, a ideia é que seja construído em cima disso, a partir disso. E o que a gente fez foi aproveitar, inclusive, por exemplo, o action como URL que a gente vai usar para poder fazer a requisição que altera o dado lá em JavaScript, com JavaScript. Então, se você observar ali a terceira linha de baixo para cima, a gente está usando o action como URL da requisição JavaScript. E o que a gente faz é basicamente interceptar o evento de submit do formulário, caso o JavaScript carrega, obviamente, e adicionar esse comportamento a mais. Ó, não submit, não conclua, deixa que o JavaScript faz isso, o JavaScript faz a regressão Ajax, retorna com o resultado e altera pontualmente ali o valor que mudou no checkbox correspondente. Então, você vê, são poucas linhas de JavaScript, não tem nenhum framework envolvido, e a gente consegue adicionar essas crocâncias, como eu estava dizendo, esses comportamentos mais complexos. E daria para fazer, a gente teve vivência já de alguns comportamentos mais visuais, por assim dizer, tipo animações, enfim, a gente vai no servidor, volta e altera algum estado animando a barra, enfim, mas sempre a partir de um HTML já gerado vindo do servidor. E uma pegadinha semelhante ao que a gente teve na questão do login é que o comportamento esperado do retorno, na verdade, o comportamento esperado do servidor a partir dessa requisição é diferente no contexto do HTML e no contexto do JavaScript. Quando eu faço a requisição sem JavaScript, a ideia é que eu seja redirecionado de volta para a tela de listagem. Daí essa linha aí, a linha logo depois do if. A gente pega a página de onde veio e, bom, redireciona de volta. E se for JavaScript, se a requisição for JavaScript, a gente retorna de fato a representação lá do objeto alterado em JSON. Bem, pessoal, estamos chegando aqui quase ao fim e a gente queria fazer uma recapitulação de tudo que a gente falou e colocar uns pontos que a gente acha chave, que a gente acha importante, a gente gostaria que vocês levassem como takeaway dessa palestra para casa. E a primeira delas ache a solução que melhor se adapta ao seu problema. Acho que isso é muito importante, entender o time que você tem, a tecnologia que vocês já estão usando, que melhor vai se adaptar, então você não precisa sair mudando muita coisa, ou então necessariamente escolhendo uma coisa que você já não conhece, ou que você quer só estudar, então dá para achar uma solução que se adapta melhor ao seu problema, ou você consegue ir nessa direção. Acho que a ideia aí como o Thiago falou durante a palestra, é ser cirúrgico e considerar que as nossas decisões, eventualmente, não só eventualmente, mas via de regra, afetam mais do que só questões técnicas. Tipo, contemplar na decisão técnica o contexto de time que a gente tem e que a gente gostaria de ter. Então, é importante considerar essas outras questões que às vezes passam desapercebidas aí, enquanto a gente está só programando, enfim, escrevendo código. Isso tem efeitos para além do código. E eu acho que conectado com isso tudo, tá essa parte do muda apenas o extremamente necessário. Acho que a gente aprendeu bastante nesse processo, foi um balanço entre vou criar o meu próprio framework, eu vou usar uma coisa completamente sem funcionalidade quase nenhuma, onde eu tenho total liberdade para fazer o que eu quiser, versus vou pegar o meu problema e vou encaixar ele dentro do framework que já existe. E eu acho que a gente
tentou mostrar isso hoje aqui, como que a gente consegue, nessas pequenas mudanças, mudar só o que a gente precisa e manter o resto funcionando. Então, a gente continua usando várias das funcionalidades que o REST Framework já entrega, o Django já entrega, sem precisar reconstruir tudo, sabe? Então, a gente não vai nem numa direção onde você vai fazer o seu próprio Django, nem na outra, o oposto, onde você vai usar Django Admin para todos os seus problemas. Então, você consegue ficar ali no meio, bem legal, assim, a gente está conseguindo, a gente... confesso que a gente leu bastante o código-fonte do REST Framework para conseguir alterar ele, para poder fazer o que a gente queria, mas acho que praticamente em todos os casos a gente conseguiu bons pontos que a gente conseguiu estender ou modificar sem precisar mudar toda a classe ou alguma coisa assim. Uhum. Sim, e o Progressive Enhancement dentre outras coisas, acho que essa é a ferramenta que a gente tem para alcançar esse balanço, esse equilíbrio. A gente pegou esse termo emprestado, e se você procurar na internet, o Progressive Enhancement é muito mais usado, e isso era uma discussão mais presente na internet lá no início dos anos 2000, no contexto de front-end. Era Progressive Enhancement versus Graceful Degradation, e basicamente um começa do nada para alguma coisa, e o outro dá alguma coisa para o nada. Um é de dentro para fora, outro é de fora para dentro. E a gente percebe, cada um tem sua utilidade, né? Mas a gente percebe que o Progressive Enhancement traz essa robustez e essa flexibilidade que a gente sempre buscou desde o início dos nossos projetos. O contraponto, como eu disse lá no exemplo da louça, é que isso eventualmente te faz menos rápido, mas não menos ágil. A gente consegue mudar muito mais hoje, porque a gente tem essas mudanças mais pensadas, sabe? Então, acho que é isso. É isso. Falar agora, a gente pode abrir para pergunta. Os nossos contatos estão aqui. Quem quiser entrar em contato comigo ou no meu e-mail da Meter para falar alguma coisa, quer perguntar sobre a Meter, ou no meu e-mail pessoal, ou no meu Twitter, meu @ é o último aí. Pode falar comigo. O mesmo comigo. Vou estar aí no Discord também ao longo do evento. Na NaN Systems, a gente está contratando. Então, você não vai trabalhar com o Thiago, mas tem eu de prêmio de consolação, se for o caso. Fique à vontade para entrar lá no site e aplicar para uma vaga. Parabéns, meninos. Muito bom a palestra de vocês. Temos aqui algumas perguntas. Vamos agora ver, né, se dá tempo ainda de responder algumas perguntinhas. Bem, por qual razão vocês decidiram adotar esse padrão com DRF? Mais praticidade? É a primeira pergunta. Aí a segunda é Progressive Enhancement TDD Par Program. Tem vaga aberta na empresa de vocês? Bem, vamos começar. Então, na Meter tem uma vaga ainda de Python Developer. Não é remoto na Alemanha. Então, assim, quem quiser trabalhar na Meter vai ter que mudar para a Alemanha. Não necessariamente precisa mudar para Berlim. Recomendo mudar para Berlim, se for mudar para a Alemanha, mas tem vaga aberta. Se você entrar, pode mandar uma mensagem para mim. Provavelmente eu não vou estar no Discord agora. Já são terça-feira na Alemanha. E é isso aí. Então, mas pode mandar mensagem, eu vou ver depois. E sobre a questão da praticidade, foi o que a gente começou no início. Eu acho que foi o que melhor encaixou no nosso time. É um modelo mental que funcionou para a gente. Então, se tornou prático porque era o que funcionava mais, era o que todo mundo conhecia. Não é porque exatamente é a melhor forma, é a forma mais prática para todo mundo. Mas, dado o time que a gente tinha, foi o modelo mental que encaixou melhor. Eventualmente, se você tem um contexto que você está só fazendo MVP, por exemplo, o método irmão, talvez o que eu citei agora no final, Graceful Degradation, que é de fora para dentro, talvez funcione melhor, porque ele vai te dar um aprendizado muito mais rápido sobre alguma coisa, você vai colocar no ar muito mais rápido. Mas Progressive Enhancement tem toda essa robustez inerente aí desse modo de trabalhar. Então depende muito do contexto. Eventualmente a gente usa outras abordagens para poder experimentar determinada coisa. Mas, enfim, acho que vale o que a gente falou lá no início. É importante contemplar o seu contexto para tomar as decisões. E quando eu digo contexto,
não é só o contexto tecnológico, não é só o contexto de código, é quem é o time, quem é o cliente, do que o cliente precisa. Se o cliente precisa só de uma resposta, de um conhecimento, de um relatório, talvez, de qual é a melhor tecnologia para ser usada, não faz sentido usar Progressive Enhancement, não faz sentido. Então, depende muito de qual contexto. E para o nosso contexto, como o Thiago falou, é bem adequado. Que bacana, aprendi muito com vocês hoje. E eu acho que quase todo mundo lá no Discord eu também, né? Que tá tendo agora um monte de pergunta. Aí convido vocês para participarem mais, responder as perguntas lá da galera, tá? Beleza. Sim. Então é isso. Gente, brigadão por terem assistido a palestra. Foi um prazer estar aqui com vocês. Na Python Brasil, tinha muito tempo que eu não participava na Python Brasil e eu não estava já com desesperança, já não tenho mais esperança, estava conseguindo, mas agora sendo online foi muito maneiro poder participar. Valeu mesmo. Muito bom, muito bom. Valeu, pessoal. Espero ver vocês aí durante a semana. Se eu puder fazer mais uma propaganda aí eu vou dar mais uma palestra com o Renan. O título da palestra é Combatendo Fake News com Python. Vai ser na quinta-feira, se eu não me engano. Então, espero ver vocês novamente aí essa semana. Que interessante. É isso. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Qual é a trilha? Desculpa, não tem essa resposta. Vou ficar devendo, mas eu posso falar lá no Discord, foi mal. Excelente a palestra de vocês. Tchau, tchau.